Olá! Sabe, para qualquer líder, principalmente no ambiente escolar, o grande desafio é sempre o mesmo, não é? Como fazer com que a equipe não só cumpra o básico, mas que de fato busque a excelência em tudo que faz? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que se faz essa virada de chave? Como sair daquele modo de preciso fazer o que me pediram para um modo como posso fazer isso da melhor forma possível? Para encontrar a resposta, a gente vai precisar repensar algumas ideias bem estabelecidas sobre liderança. Então, para a gente começar essa conversa, primeiro de tudo, o que realmente significa a palavra excelência? Porque vamos combinar, às vezes ela soa só como um jargão, né? Mas a origem dela tem um significado muito, muito poderoso. Olha só que interessante. A raiz da palavra vem lá do latim de excellence, que significa literalmente ir além, ultrapassar. E aqui está um ponto-chave. Não se trata de perfeição, ok? Se trata de superação. É esse movimento constante de ir um pouquinho além do que é esperado. Ou seja, trazendo para o nosso dia a dia, o ponto é este. Para quem está motivado de verdade, a obrigação é só o ponto de partida, nunca a linha de chegada. Uma equipe de alta performance, seja numa escola ou em qualquer outro lugar, tem essa meta em comum: ir além. E isso nos leva direto para um dos maiores mitos do mundo da gestão. É uma daquelas ideias que todo mundo repete, mas que a gente precisa, com todo respeito, dar uma questionada. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? A ideia de que o líder tem que ser uma espécie de fonte de energia que fica ali injetando motivação nas pessoas. Mas olha, a realidade é um pouquinho mais complexa do que isso. E aqui está a diferença fundamental. A motivação não pode ser imposta, não tem como forçar. Nenhum gestor, por mais incrível que seja, consegue criar essa força de fora para dentro. A verdadeira motivação, aquela que dura, é uma força interna, que nasce do propósito de cada pessoa. É algo profundo, sustentável e nada superficial. Ok, se a motivação não vem de fora, então de onde ela vem? A resposta é simples e poderosa. Ela vem de dentro de cada pessoa da equipe. Vamos entender um pouco melhor que motor é esse. A motivação, na verdade, é uma combinação de todos esses fatores. Os desejos de cada um, as intenções, as crenças, a satisfação que se tira do que se faz. E o principal, o senso de significado. Quando uma pessoa entende o porquê do seu trabalho, ela mesma encontra força para ir além. Ninguém precisa ficar empurrando. Essa é uma pergunta muito prática e fundamental. Porque um profissional pode estar cansado, mas ainda assim super motivado. Como diferenciar o esgotamento físico daquele esgotamento da alma, que é o grande sinal da falta de motivação? A diferença é bem clara, na verdade. O cansaço físico se resolve com descanso. A pessoa diz: "Nossa, estou exausto." Mas o sentimento de "eu não quero nem levantar" para começar, esse é um sinal de alerta gigantesco. Ele indica que a conexão com o propósito foi perdida, e isso exige uma atenção muito, mas muito maior. Certo? Então, se um líder não pode criar motivação do nada, qual é, afinal, o seu verdadeiro papel? A resposta está numa mudança de perspectiva. É preciso sair do papel de motivador e assumir o de estimulador. O papel do gestor não é empurrar, mas sim abrir caminhos. É criar um ambiente onde a energia interna de cada um possa fluir livremente. E como se faz isso? Investindo nas pessoas, orientando com clareza e respeito, reconhecendo o esforço, valorizando as conquistas, enaltecendo os bons resultados e oferecendo apoio de verdade. É ser um apoiador, não um motor externo. E aqui tem outra conexão que é simplesmente fascinante. A palavra motivação tem a mesmíssima raiz da palavra emoção. Ambas vêm do latim emovere, que significa mover, agitar, tocar. Ou seja, aquilo que nos emociona é aquilo que nos move. E as ações de um líder sempre geram emoções. Não tem como fugir. Um ambiente de respeito e reconhecimento gera emoções positivas que, por sua vez, levam ao engajamento e ao compromisso. Por outro lado, um ambiente de medo ou desvalorização gera emoções negativas que levam ao afastamento, à rejeição. O estímulo correto é aquele que toca as emoções certas. Agora, é claro que adotar essa postura de liderança estimuladora não é como seguir uma receita de bolo. É uma jornada. E uma jornada que exige coragem para a gente experimentar, para testar e para aprender no caminho.
Essa frase de João da Cruz resume perfeitamente a essência dessa jornada. Liderar para a excelência significa estar aberto ao novo, a trilhar caminhos que ainda não se conhece, com uma disposição constante para aprender e, claro, para ir além. Então fica a reflexão: e se a gente parar de tentar motivar e começar a estimular? Se a gente começar a criar as condições ideais para que cada pessoa encontre e ligue o seu próprio motor? Que novos patamares de excelência a gente conseguiria alcançar?